gonna end up bad for you, and it's gonna end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Olá, então vamos lá, cumprindo a promessa feita lá no vídeo que a gente conversou de Pedro Páramo. Eu volto pra gente continuar o papo sobre Pedro Páramo e outros livros que tratam do tema da heterotopia. Então, promessa é dívida, tamo aqui para cumprir a promessa. Agora, você que chegou nesse vídeo, não se preocupe, tá? Você pode continuar assistindo ele sem problemas. É um pouco continuação para o nosso papo de Pedro Páramo, mas você pode ficar à vontade para depois voltar, se você quiser. No vídeo que a gente conversa sobre não tempo, não espaço, não lugar, né? E o link para assistir esse vídeo pode estar aparecendo por aqui também. Vai estar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube, assim como o link das referências que eu utilizei para esse nosso papo de hoje. Bem, a heterotopia, vocês viram aí no conceito, na imagem no começo do vídeo, ele é uma palavra que junta hétero de outro com topia de lugar. Esse conceito ele foi trazido pelo Foucault, filósofo, quando ele começa a falar sobre espaços que acabam tendo múltiplas camadas, que acabam tendo relações com outros espaços. A gente pensa assim na geografia do corpo, que não é só a geografia física do corpo, envolve essas categorizações que a gente teve, acho que da nossa influência lá da Europa, e o nosso pensamento científico que sempre categorizou tudo. Aí o Foucault ele vai trazer esse conceito de heterotopia, que a gente vai discutir aqui, para falar que existem situações nossas de grupos e nossas individuais que a gente não está necessariamente categorizado em um espaço. Exemplo, a diáspora africana, esse sequestro que houve de negros para aqui para as Américas, e outro exemplo, a colonização, né? Pessoas que vêm de fora chegam num espaço que tem outras pessoas há mais tempo aqui, e aí vão colocar uma cultura desse espaço de invasão, misturando com a que já tá aqui, até aniquilando a que já tá aqui. Juan Rulfo, ele vai brincar muito com essa coisa da heterotopia, porque aqui em Pedro Páramo, um papo que a gente começou lá no vídeo anterior, é que a gente tem personagens que estão nesse não lugar. É um lugar que até na própria narrativa, na própria trajetória dos personagens, a gente não vai conseguir categorizar em conceitos eurocêntricos, assim, de tá vivo ou tá morto. Quer dizer, a gente até vai, mas esses conceitos não vão ser relevantes para a história que está sendo contada. Então, onde a pessoa está, o ambiente, que inclusive é até bem descrito pelo escritor nessa história. Então, um ambiente que ao mesmo tempo é abandonado, mas ao mesmo tempo tem uma poesia e tem uma beleza. Ele é feio, mas ele pode ser bonito também. As pessoas que podem estar vivas ou podem estar mortas. Então, aqui em Pedro Páramo, eu fiquei pensando muito nessa relação do colonizado, pra gente pensar que é heterotopia, porque será que importa, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Europa, o Brasil ou a América Latina? Somos vistos somente como samba, né? A mulata bonita lá. Somos estereotipados? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Vou adorar a conversa, né? Basta aqui agora a gente pensar no cinema, em Hollywood, nos filmes, né? Como são vistos nós brasileiros. Aí vamos restringindo cada vez mais. Qual a relevância das notícias quando elas acontecem no norte e no nordeste, quando elas acontecem no sul e no sudeste? Tem relevância diferente? Aí vamos restringir mais dentro do nordeste. Como que as capitais, a elite, a classe média principalmente, percebem as comunidades do interior, ribeirinhas e quilombola? Elas dão importância? Existe diferença de relevâncias nas notícias entre uma pessoa assassinada, filho de alguém importante, sei lá, um juiz, um médico, para um
menino abandonado na rua ou uma criança morta numa comunidade quilombola? Vamos restringir mais? No seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de estudo, né? Na faculdade, escola. Existe diferença de tratamento de pessoas? Vamos botar o Covid, que eu acho que o Covid todo mundo já deve. Estamos gravando em 2021, acho que todo mundo já passou ou pelo Covid ou então próximo de pessoas que tiveram o Covid. E aí, como é o tratamento no seu ambiente de trabalho? A importância que dão para uma pessoa de Covid, supondo a moça da faxina, e uma pessoa que está de Covid, o gerente ou diretor do seu local de trabalho. É igual a relevância? E a gente pode ficar aqui falando que por aí vai, né? Bem, eu li a dissertação do Jefferson Cardoso de Oliveira e ele estuda a heterotopia aqui no Pedro Páramo, e ele vai falar uma parte do Foucault, né, um trecho do Foucault que eu anotei, que eu achei muito interessante, então quero jogar aqui na roda nossa do CCL pra gente conversar. Ele diz que pro Foucault a heterotopia funciona de um jeito assim, tipo navio, a maior reserva de imaginação do século XVI, nas civilizações sem barcos. A espionagem substitui a aventura e a polícia substitui os piratas. Estes são os espaços de alteridade daquilo que não está nem aqui nem lá, que são meramente físicos e mentais ao mesmo tempo. Tipo, como ele vai falar na tese dele, a chamada telefônica. Eu estou com aquela pessoa? Não. E o espelho que a gente colocou no começo desse vídeo, né? O espelho que mostra o que tá lá no espelho. Ele é realidade e é não realidade. E agora me deu vontade de ler Alice. E o bacana de perceber as repercussões da heterotopia, e que eu começo com Pedro Páramo, mas daqui a pouco eu vou falar mais livros aqui pra gente pensar, é que os espaços, eles podem conviver, espaços diferentes no mesmo local, assim como a heterotopia pode também colocar diversos períodos de tempo, né, que é o que também acontece aqui em Pedro Páramo. Só fiquei pensando aqui em Juan Preciado conversando com Doroteia, e aqui sem dar spoilers pra quem não leu, né. Então, conversando só rapidinho com quem leu, vamos lembrar onde ele está conversando com Doroteia, né? E sobre o que ele está conversando com Doroteia, o que ele ouve quando ele está conversando com Doroteia. É muito heterotópico. E agora vamos falar dos livros, porque eu sei que vocês estão muito ansiosos para essa parte. Então temos já o Pedro Páramo, tá? Que a gente vai poder pensar muito sobre esse não lugar, inclusive o não tempo nessa história. E vamos lá, né? Temos mais alguns livros que eu comecei a ler, mas pensando que eu não estava procurando livros sobre heterotopia, as leituras foram acontecendo e às vezes elas vão se tendo diálogos, né? Eu não consigo ler um livro e fechar esse livro nele mesmo. Acho que quem assiste esse canal percebe que pelo nome também e pelo conteúdo, não tem como eu pensar um livro isolado, sabe? Eu sempre estou relacionando com outros. E eu fui percebendo que esses livros tinham esse diálogo. Eu estava procurando histórias com esse diálogo. Então, um deles, que é não ficção, é Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, que eu li no ano passado. Esse livro, ele é um livro de memórias em que a própria escritora Lina Meruane, ela é chilena, mas ela é descendente de palestinos. A família dela veio para o Chile refugiada lá do território de Israel. O tema aqui é imigração, né? Então essa sensação do imigrante e do refugiado, né? As pessoas que vêm de outros lugares de morar, especialmente quando aquele lugar é até obrigada a ir, ou até por vontade própria, mas que aquele lugar vai ficando distante, o lugar de origem. Então, a Lina Meruane, a gente vai acompanhar nesse relato dela como é essa sensação dela, nascida no Chile,
uma família que tem uma ascendência lá do território de Israel, uma cultura palestina, mas que essa cultura vai se esvaindo e a gente vai acompanhar a primeira visita dela lá no estado de Israel para conhecer alguns membros da família, algumas primas dela que ficaram lá, que moram lá, e ela vai entrar em contato buscando essa origem. Marrom e Amarelo do Paulo Scott vai trazer aí o tema do racismo e uma forma de que eu nunca tinha parado para pensar até ler esse livro. Esse aqui tem um vídeo só falando dele no canal, então você pode também depois até assistir para aprofundar. A gente vai ver no Marrom e Amarelo o Federico e o Lourenço. Federico, ele é pardo, só que a família de Federico é negra, então ele vamos botar assim, um pardo mais para branco. E a gente vai ver esse não lugar, porque Federico ele não é branco e ele nem se sente branco, e também ele não é negro, ele não se sente negro. A família do Federico, por ser negra, ele sente que pelo fato de ser pardo, então ter umas características mais embranquecidas, ele vai na relação social das pessoas com ele vai tendo alguns privilégios, ele vai se sentir num comportamento diferente. As pessoas tendo comportamentos diferentes com ele. Ele sempre se comparando ao irmão, que são duas crianças crescendo juntos, mas o irmão recebe da sociedade um tratamento diferente, muito por conta da cor da pele. E esse não lugar vai se dar ainda mais ainda porque a história se passa no Rio Grande do Sul. Então repara que também uma família negra no Rio Grande do Sul, né, um local, tem um contexto geográfico interessante, e também o fato do Federico ter tido uma ascensão econômica e ter em sua volta, no novo local que ele vive, no trabalho que ele está fazendo, em volta dele tá pessoas brancas, pessoas de classe média alta. Então esse conflito de será que ele agora é de uma outra categoria? No Minha História da Michelle Obama, que é uma autobiografia da Michelle Obama, que eu li recentemente, saindo do forno, tem uma passagem que me lembrou muito esse nosso papo da heterotopia, que quando a Michelle ainda é criança, a família dela vai tendo condições e ela e o irmão vão estudar numa escola majoritariamente branca e vai tendo acesso a uma educação formal. Eles ainda criança, pequenininhos, mas de uma qualidade diferente do que a família, né, dos pais dela vive. E quando a Michelle Obama, logo pequenininha, percebe que essa convivência com crianças brancas acaba colocando ela numa posição de certa forma sem pertencimento, não na família dos pais dela, porque os pais dela estão muito conscientes do que dessas questões, mas especialmente nos tios e nas relações com os primos, que colocam um pouco esses dois, né? Ela com o irmão, esse casal negro, assim, mas você tá embranquecendo, porque você tá aprendendo coisas, você tá aprendendo a falar direito, você tá tendo conhecimento que o nível dessa família não tem. E olha que isso me levou ao Céu para Todos, porque não que esteja muito forte aqui a heterotopia, mas assim, tem uma passagem muito parecida com o que acontece com a Michelle Obama, que é uma das minhas preferidas. Eu tô aqui pensando porque esse livro, eu não posso nem dizer que é uma das minhas preferidas, porque praticamente o livro todo, todas as passagens desse livro são minhas preferidas. Isso aqui é um dos meus livros preferidos da vida, mas vamos lá. Scott, ela vai com a Calpurnia, que é a moça negra que trabalha na casa do Atticus, o pai da Scott, e ela vai para assistir uma missa de uma igreja de negros. E quando Calpurnia chega na igreja, a Scott, ela começa a perceber, e ela é narradora, e a gente vai vendo isso pelo olhar dela, que, poxa, mas por que Calpurnia se comporta diferente quando tá com essas pessoas? Ela fala errado, e com a gente ela não fala errado. Ela tem uma linguagem diferenciada, até o jeito de se comportar mais diferenciado, e
ela vai até questionar Calpurnia por causa disso, né? E Calpurnia diz, não, olha, veja bem, eu sei falar correto, eu tenho uma linguagem que eu aprendi, que é a linguagem formal, aceita, né, pela educação formal, mas eu não vou usar essa linguagem com essas pessoas, eu não vou me diferenciar para me desassociar delas. E, gente, fazendo parênteses aqui nessa lista, eu sei que eu vou falar do Rocky, vocês já perceberam que eu vou falar de Rocky Balboa, mas eu vou falar mais pra frente, mas eu quero fazer um parêntese deixando aqui uma dica de um filme que vai ter exatamente esse currículo da heterotopia, que é o Encontrando Forrester. Procura esse filme para assistir. Se você gosta, por exemplo, de educação, ele é uma aula de educação em termos pedagógicos, né, em termos formais, e ele é a história de um menino brilhante, um menino negro que estuda numa escola de negros, né, uma escola é porque a periferia nos Estados Unidos não é a periferia que a gente vê, mas uma escola de bairros negros, uma escola inferior. O menino é brilhante e ele ganha uma bolsa por ele ser brilhante para estudar numa escola privada, que é uma escola branca. Mas eu preciso voltar para minha lista, porque depois eu tava fazendo esse vídeo e eu me lembrei de um personagem que eu tô voltando a ter contato, que nunca mais eu peguei porque eu tava assistindo a série, depois eu fiquei muito saturada e agora eu voltei a ler os livros, que é o Theon Greyjoy das Crônicas de Gelo e Fogo. Depois da batalha do rei Robert, né, o Ned Stark, ele fica, a família, os Starks, né, o pessoal do norte fica com esse rapaz que é de uma das casas que tem o negócio dos barquinhos lá, de uma família que estava lutando a favor dos Targaryen. E eles ficam com o Theon como, de certa forma, uma trégua para garantir que essa família não se rebelasse contra os Baratheon e os Starks lá, que tinham ganhado a guerra e estavam agora o rei Robert ganhando. O Theon, ele vai ser criado, boa parte da vida dele, eu não sei quando ele vai, mas ele vai criança. E ele é criado pelos Starks. E ele é tirado de uma outra cultura, das origens dele, para ser criado lá pelos Starks. Mas Theon, ele vive o dilema, tadinho, que ele quer ser os Starks, mas ele não é os Starks. Em um determinado momento da história, Theon vai... Ele tem um arco assim, né? Vai assim no fundo do poço, do fundo do poço, do fundo do poço. Ele tenta voltar pra sua origem. Quando ele vai voltar, tipo Lina Meruane, cadê? Tipo Lina Meruane, assim, quando ele vai voltar, só que aqui não é ficção, tá, gente? Quando ele vai voltar lá pra terra, eu esqueci o nome da terra lá dos barquinhos, ele também tem uma irmã, que é a Sasha nos livros, né, a Sasha, e a irmã que tá dominando tudo, a irmã que tem a cultura, que conseguiu ter essa coisa de herdeira, de uma família aqui, um estilo feudal, tá? E ele também já não é mais lá, então ele quer se provar que ele é dessa família. Ao mesmo tempo, ele né, vai reverter toda a situação contra os Starks, mas é isso que vai levar Theon ladeira abaixo, né? Ele buscar quem ele é realmente, não é mais aquela da origem e também não é um Stark. Se você constrói uma cidade em que os negros moram aqui, os brancos aqui, os homossexuais aqui, os heterossexuais aqui, os ricos aqui, os brancos e os pobres aqui, e você não cria canais de comunicação, fala sério, você espera o quê? Que não haja violência? As pessoas não se conhecem. Elas se conhecem por programa de televisão, né? Elas se conhecem por filme, não é? E as imagens são formadas. Então, a definição arquitetônica, urbanística da cidade, ela é uma forma de controle, óbvio. Mas agora é a hora de você arrasar aqui nos comentários do YouTube. Por quê? A pergunta é: para que ler essas histórias de personagens que vão passar por essa coisa da heterotopia? Eu acho que compreender esses deslocamentos que acontecem e que essa filosofia de origem grega não dá conta de tudo é interessante.
Um outro ponto também é que acabou que eu tô lendo, eu tô no finalzinho desse livro aqui, ó, que tem um diálogo, mas aí vai ficar mais pra frente em outro vídeo, que é Maria Rita Kell com o bovarismo brasileiro. Porque em Pedro Páramo, uma das coisas que existe no livro, que é o que move, tá no começo do livro, ela é a ilusão. E eu acho que as pessoas que estão nesse espaço heterotópico, nós estamos, porque nós somos colonizados, somos uma origem colonizadora. E a gente tá movido pela ilusão. E volta e meia a gente pode ser movido pela ilusão. Juan Preciado foi pra Comala encontrar o pai, o tal de Pedro Páramo, movido pela ilusão. Ilusão essa que pode ser danosa também para nós, porque em Bovarismo Brasileiro, a Maria Rita Kell, ela vai fazer a pontuação, os estudos dela, mostrando como que nós aqui também na nossa cultura brasileira, que agora, de formação, a gente acabou negando essas pessoas que tiveram deslocamentos espaciais e negamos quem já estava aqui há mais tempo, né, como os indígenas. Essa coisa de negar as coisas e deixar os assuntos para debaixo do tapete, não vamos conversar disso agora não, vamos daqui para frente. Então tá, a gente faz aí mais de 200, 300 anos de escravidão e não vamos falar disso não, vamos para frente. Tá bom, teve ditadura, não vamos fazer nada a falar disso não, não fica punindo ninguém, vamos tirar a comissão da verdade e vamos seguir para frente. Só que isso gera um recalque, né? É isso que esse livro, que eu já tô recomendando aqui, apesar de não ter terminado, mas eu tô apaixonada por esse livro. Ele vai falar, e vai falar com literatura, que é uma coisa que a gente gosta. Você que está nesse canal, acredito que ama literatura, né? E ela vai falar, por exemplo, da Emma Bovary, e daí por isso o título Bovarismo, né? Que é um termo de pessoas que pessoas estudaram, ela não criou da cabeça dela, não. É o bovarismo, que é essa ilusão, essa vida maquiada que a personagem da Emma Bovary, protagonista do livro Madame Bovary, que tem no Ana Karenina também. Aqui, eu tinha esquecido de pegar o livro, desculpe se mudou o enquadramento, tá? Ó, Ana Karenina também vive um pouco isso, que é essa elite burguesa, que as mulheres principalmente, né, ficam nessa ilusão romanesca e não encontram o espaço, que aí também é assunto para outro vídeo. Isso aqui não é nem heterotopia, tá? Mas tem uma ligação, essa negação de espaço, que aí vai ser negar o racismo, negar a homofobia, negar a escravidão, negar as mortes, né, por coronavírus. Take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Like a big shadow. Bem, para terminar esse vídeo, uma coisa que aconteceu durante essa minha busca, assim, por esses tipos de personagens, no ano passado para esse ano, vieram os filmes do Rocky Balboa, que foi assim meio que um sambada na minha cara, porque eu pensava que esses filmes que passavam na sessão da tarde eram sobre boxe, sobre é um cara que vai treinar para lutar boxe e vai ganhar no final, e não era nada disso. Eu fui trollada, na verdade, esse tempo todo pela primeira camada da história, que pode parecer isso. Mas o Rocky, a série de filmes do Rocky, que eu quero deixar aqui recomendação pra vocês, é uma série que vai ter aí o tema da heterotopia e vai ter um diálogo com esses livros que eu despejei aqui, muito interessante. Que esse personagem interpretado pelo Sylvester Stallone é um personagem complexo, assim, lá na estratosfera. E deixa eu fazer um resumo, assim, mais ou menos pra vocês, né? Como esse canal se chama Comparando Livros, eu não vou aprofundar também tanto assim nesses filmes do Rocky, que dariam pra fazer vídeos e mais vídeos sobre Rocky. Mas aí eu vou deixar vocês o convite, caso vocês queiram depois conversar mais sobre Rocky, aqui nos comentários, aqui no YouTube, ou então lá no Instagram. A gente pode trocar uma ideia. Eu venho trocando ideias sobre Rocky com algumas pessoas, é muito legal. Rocky tem a ver também com filosofia, com os estoicos, por exemplo. Então deixa eu falar mais ou menos como é que é a história principal do Rocky. O Rocky, ele é um boxeador que vive lá na Filadélfia, e ele é trabalhador, ele é pobre, e ele é convidado, né, pra lutar contra
famoso e ainda campeão e ainda invencível, o Apollo Creed. O Apollo Creed, ele já é famoso, ele é rico, ele tem toda a estrutura e ele quer bater o recorde de nocaute, assim, ele quer fazer o nocaute, provocar um nocaute, ganhar por nocaute mais rápido que já foi registrado. Acho que no mundo ou então nos Estados Unidos, não sei, mas ele quer fazer isso, mas ele quer fazer, então ele vai forjar e não vai forjar. E aí que tá o negócio desse filme, que tem muita coisa que é e não é ao mesmo tempo. Então como é que ele primeiro vai forjar? Ele não vai pegar uma pessoa e vai pagar pra pessoa perder. Ele não vai fazer isso. E essa cena da discussão antes, né, de quem vai ser, é a cena que vale muito o filme. Ele vai pegar pelo que ele acha, né, sociedade estadunidense, né, impressionante, que o Rock, ele é descendente de italianos. Saca aí o negócio, né, heterotopia. E o Apollo, ele vai escolher esse cara, ó, ele é um italiano, então a gente vai montar a imagem do cara. O cara é italiano, ele não é nem daqui dos Estados Unidos, então o cara vai ser um cara forte. E ele tem certeza de que o Rock, por ser um cara que lá da Filadélfia, sem estrutura, não vai ganhar dele, então ele vai fazer o nocaute. E aí é que vem a linha de desenvolvimento do Rock, é que, primeiro, né, ele tem a chance da vida dele, só em lutar com o Apollo Creed já é, assim, uma oportunidade, porque ele tem uma carreira muito iniciante, assim, ele trabalha nessa academia que tem um senhorzinho que é o Mickey, que vai ser o mentor dele aí nos filmes, e que vai dizer, poxa, você é um cara bom, mas você não tem, assim, disciplina de lutar, e só porque você vai lutar com o Apollo Creed, e tu quer dizer, eu vou lutar, eu vou dar o meu máximo e vou vencer. Então o Rock, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar aspectos, por exemplo, dessa luta que vale como metáfora para outras lutas e que vai subverter o conceito do herói, daquele herói que é o escolhido, que ele é o cara que ele é melhor que todo mundo. Ao mesmo tempo que o Rock, ele é bom no que ele faz, ele não é um cara excepcional. Então ele precisa realmente lutar, ele precisa vencer. E uma coisa que os filmes do Rock vai subverter é essa coisa de que o Rock vai ganhar no final. Eu vou deixar vocês curiosos, porque eu posso dizer assim, que nesses filmes a maioria ele ganha mesmo, mas vai ter uma subversão aí, não necessariamente. Eu acho que os melhores personagens do Sylvester Stallone são os personagens que ele está nesse não lugar. É o Rambo, que o cara vai pra guerra do Vietnã e volta e agora? Eu sou o quê? Ninguém aceita ele não consegue trabalhar. O Frodo, depois do Senhor dos Anéis, né? O Frodo, quando volta pro condado, ele não consegue mais, não. Essa vida aqui já não dá mais. Então, é isso. E eu termino esse vídeo dizendo que a criatura, ela somente queria ser um ser humano. Ela só quer se adaptar. A criatura, ela só quer se adaptar. Então, a gente tem que pensar nas estruturas, nas nossas convicções, o que a gente oferece, tanto para nós, né, se tivermos nessa situação, quanto para receber pessoas que são o que são. Não precisa conviver, não precisa amar, mas a gente precisa receber, respeitar. E é isso. Até o próximo vídeo.